Sabe por quê que as pessoas falam que a intimidade é uma bosta? Elas falam isso porque elas não sabem usar os 5 elementos da intimidade e todos os outros elementos que influenciam nesses 5 elementos da intimidade também. E no fundamento, esses 5 elementos da intimidade, no fundamento tem um tópico que é somente sobre eles e tem 3 tópicos no fundamento para a gente trabalhar exclusivamente a parte de relacionamentos. Relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, todo tipo de relacionamento, ok? Então, quem aqui tem encontrado desafios extremos para se relacionar com as pessoas? Porque muitas vezes, quando você tem acordos, entregas, comprometimentos com outras pessoas, o que acontece é que se você não tem os elementos da intimidade, se a pessoa se comporta de uma maneira diferente do que ela acordou com você que ela se comportaria, você acaba se frustrando muitas vezes. E você também fica preso na caixinha para não ser diferente do que o que você prometeu e se comprometeu muitas vezes com a outra pessoa. Então por isso que a intimidade é algo que a maior parte das pessoas hoje em dia não deseja ter, no geral. Por quê? Porque, poxa, depois que essa pessoa se tornou íntima de mim, ela parou de me valorizar. Depois que essa pessoa se tornou íntima de mim, eu parei de ser importante para ela. Depois que essa pessoa se tornou íntima de mim, ela considera que ela tem os meus pontos fracos. Ela viu que, enfim, eu tenho defeitos. Então ela para de me enxergar como aquela pessoa distante, que é o herói, é a imagem do herói, que a maior parte das pessoas deseja ter. Então, eu estava conversando com uma pessoa sobre a questão de Rio Preto. Quando eu estava morando em Brasília, as pessoas de Brasília que tinham fácil acesso ao João, porque o João mora em Brasília, então ele vai criar um fundamento em Brasília, vai criar uma classe em Brasília a qualquer momento. Essas pessoas, elas procrastinavam o tempo inteiro. Por mais que já tivessem percebido a expansão de consciência, por mais que já tivessem percebido que eu poderia ser uma grande contribuição para elas, elas estavam o quê? Na zona de conforto delas. Percebe? Então, muitas vezes as pessoas não escolhiam fazer a classe comigo lá. E aí é muito interessante porque as pessoas de outros estados, geralmente elas estão assim, pelo amor de Deus, quando é que o João vem para cá? João, quando você vem dar curso aqui? E aqui em Rio Preto aconteceu a mesma coisa. É muito interessante que quando eu vim pra cá, as pessoas daqui viraram e falaram assim, o João tá muito acessível agora, né? Então, peraí. Aí você percebe que muitas vezes a pessoa ela começa a se distanciar porque ela percebe que você tá muito próximo, você tá muito acessível. Então, muitas vezes as pessoas elas dão mais valor para aquilo que elas não têm e que para elas parece mais inacessível do que para aquilo que está fácil. Por quê? Porque é um padrão enraizado no ser humano de que aquilo que é difícil, que é batalhado e que é inacessível é mais valioso. É o tesouro escondido. Porque se o tesouro escondido não fosse o mais valioso, sabe, ninguém procuraria.